Shalom, meus irmãos! Estamos aqui com o nosso querido Moré, pastor Leonardo Andrade. Estaremos num breve bate-papo aqui a respeito do capítulo 2, verso 11 de Filipenses, sobre a divindade de Cristo. Texto, faremos um comentário no grego e ele fará um comentário na língua aramaica, a qual também é uma das 3 línguas que ele dá aula. Para quem não sabe, pastor Leonardo, professor de hebraico, grego e também de aramaico, diretor do nosso seminário teológico, Instituto Teológico Logos, grande exegeta aí da Bíblia Sagrada, o qual estou tendo aqui o prazer de estar junto com ele, fazendo esse breve bate-papo. Pastor Leonardo, capítulo 2, verso 11 de Filipenses, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, no original grego, farei a leitura aqui, usando o texto grego do Novo Testamento, está assim, ó, kai passa glossa exomologosetai, hot curios Jesus Cristo es doxam teu patros. O interessante, eu queria frisar aqui 2 palavras. O interessante é a palavra confesse, né? O texto original aqui diz exomologesetai. Exomologesetai. Uma melhor tradução seria deve confessar. O interessante é que essa palavra também aparece, pastor Leonardo, lá no capítulo 5 de Tiago, verso 16, quando ele diz que devemos confessar uns aos outros nossos pecados, né? Lá está exomologeiste, né? Que é o tempo presente, o tempo presente no grego, ou seja, não no sentido de ter que se trancar numa sala e confessar para alguém os pecados, mas é reconhecer que é pecador. Então aqui nesse contexto, está no outro tempo, aqui está no auristo, né, no Filipenses 2,11, no sentido de reconhecer, ou seja, deve reconhecer, a javice está na voz média aqui no grego, deve reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Fique à vontade. Interessante, né? Aqui no aramaico nós temos o Huleshon, na lei de Morio, Hul e Shur Mashihor. O que significa isso? E toda língua confesse que Morio, ou seja, Morio, para quem não sabe, professor Átila, Morio é o mesmo termo usado no aramaico para o tetragrama sagrado. Então o tetragrama Yud-Re, o Al-Re, o Yud-Re, Vav-Re, posteriormente, né, é usado esse aramaico, aqui o aramaico ocidental, que trabalha com a letra O, de Morio, né, o aramaico oriental trabalha com a letra A, Maria, né? Então aqui está dizendo claramente que Jesus, o Messias, é Morio, ou seja, Jesus, o Messias, é o próprio Yod-Re, Vav-Re do Antigo Testamento. O mais interessante é que no capítulo 3, né, verso 14 de Shemot Êxodo, vai dizer bem assim, ele vai dizer que o nome dele é Erier, Asher Erier. O tempo ali, o Aleph, né, ele indica futuro. E esse futuro, eu serei o que serei. Algumas pessoas traduzem como eu sou. Na verdade, não é eu sou, ali é futuro. E esse futuro vai indicar porque Jesus, no Novo Testamento, o que ele vai dizer, professor, no grego? Ego eimi, ego eimi, eu sou. Ego eimi, então ego eimi, eu sou. É o próprio cumprimento de quem seria esse Yod-Re, o Al-Re, né, professor? Muito interessante, pastor Leonardo. Tá vendo, irmãos? Interessantíssimo. Cristo foi de fato o cumprimento. Eu serei o que serei. Isso. Cristo diz, eu sou. Muito forte isso daí, pastor Leonardo. O interessante sobre a expressão em aramaico ali, né, que é a tradução de Kyrios, que é Senhor, que é a tradução também do tetragrama, Yud-Re, Vav-Re, como o senhor bem explicou aí. O termo Senhor ali no grego, Kyrios, dá a ideia de Deus maior em excelência, o termo Kyrios ali, mostrando claramente que o nosso Cristo é Deus. Um ponto importantíssimo do Evangelho. Muito interessante esse comentário que o senhor fez aí no aramaico também, pastor Leonardo. Isso. Então o texto, aqui o próprio texto em latim, et homines lingua confitetur, quia Dominus Jesus Christus, né? Dominus, para quem não sabe ou não está inteirado com as línguas, né? No latim, ele é a palavra Senhor. Uhum. E esse Senhor, conforme o professor Átila disse aqui, é o próprio termo usado para o tetragrama sagrado, né? E o mais interessante é que a palavra é usada, né, transliterada ou transformado para o Novo Testamento como Senhor, seria a palavra Adonai. E a palavra Adonai, nós sabemos que ela é um plural, um pronome possessivo no plural, significa meus senhores.
E tenho prova, porque o próprio Edson Faria Francisco, na sua introdução do interlinear em Pentateuco, professor Atti, ele fala sobre isso, né, que ali é o sufixo ali, né? Isso, o sufixo vai indicar uma pluralidade. Também nós temos o maior em línguas semitas no mundo, Thomas Homer, que escreveu vários livros, ele vai falar isso também. Então, assim... Homer também frisa isso daí também, né? Frisa isso. Então nós sabemos que ali há uma indicação de pluralidade. Deus sempre se manifestou no plural, né? Bereshit bara Elohim, né? A palavra Elohim é um plural. Então nós temos a própria 1:26. Gênesis 1:26, façamos. Ali está no cortativo, porque o cortativo indica a primeira pessoa. Então, do plural, Nardar, Navilá, entendeu? Mimenu, sempre no plural. Gênesis 3:22, 11:7, né? Isso. Então, Deus sempre vai manifestar. Então, há uma indicação forte, né? O próprio Zohar... Pastor Leonardo, Isaías 6:8, quem há de ir por nós, a expressão lá nu, ali, né? Preposição lá, e o termo nu, que é a terceira pessoa, a segunda pessoa do plural, né? Primeira pessoa no plural, perdão. Primeira pessoa no plural. Então, sim, vai sempre indicar, o próprio Zohar que eu tenho ali, ele vai indicar que Deus tem 3 essências. Olha que interessante, hein? Nós estamos falando sobre a divindade de Jesus, mas essa divindade não pode ser provada sem que antes exista uma trindade, professor. Verdade. Verdade. Exatamente. Armínio, né? Ele diz o seguinte: não reconhecer a trindade é preocupante, porque se nós não reconhecermos a divindade de Cristo, Cristo é aquele que opera a nossa salvação. Se nós lermos lá em Efésios capítulo 1, versos do 3 até o verso 14, nós vamos ver a ação, o Evangelho é uma ação da trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bem superficialmente falando, o Pai vai escolher, o Filho vai salvar, e o Espírito Santo é o selo daquela promessa. Então o Evangelho é a trindade em ação. Então Armínio ele vai comentar, nas obras de Armínio, ele vai dizer o seguinte: é notório os textos aplicados a Deus no Antigo Testamento, aplicados a Cristo também no Novo Testamento. Poderia citar aqui um monte, mas, por exemplo, disse o Senhor ao meu Senhor. O termo Senhor lá é o quê? Adonai. Né? E é aplicado a Cristo lá no Novo Testamento. Vários textos no Antigo Testamento é aplicado a Cristo no Novo, mostrando claramente a divindade de Cristo. E como eu já disse, um ponto importantíssimo do Evangelho. Pastor Leonardo, o senhor sabe um tanto quanto eu, o Evangelho tem 6 pilares. Ele tem 6 pontos principais: a encarnação de Cristo, crucificação de Cristo, ressurreição, ascensão de Cristo, o derramado do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo em glória. São 6 pontos. Não querendo cortá-lo, mas eu queria até que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Uma vez eu já vi você falando, tem até no seu livro, né, sobre essa encarnação de Jesus. Você fala algumas coisas bem interessantes. Você pode falar um pouquinho aí para nós aí sobre aquela encarnação que ele esvaziou? É bem interessante a sua fala. A doutrina do kenosis, né? Essa é uma doutrina importantíssima do Evangelho. Deus se fazendo homem. Nas palavras do Dr. Billy Graham, o maior evento da história não foi o homem ter saído da Terra e pisado na Lua. Yuri Gagarin, né? O astronauta, saído da Terra e pisado na Lua. O maior evento da história foi Deus ter descido no céu e pisado na Terra. Então, a encarnação do verbo, né, a doutrina do kenosis, que ele esvaziou de si mesmo. Essa expressão kenosis ali, no texto, inclusive Filipenses 2, né? Esvaziou de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, está na voz média. Né? Ou seja, ele esvaziou de si, Deus se esvaziou de Deus, seria entre aspas, né? E se tornou homem, fez-se homem, né? O texto diz que ele esvaziou. Então, a encarnação do verbo é uma prova clara que Cristo é Deus fazendo-se homem. As palavras de Irineu, né? Deus de Deus, né? Ele era o Filho de Deus, fez-se filho do homem. É a encarnação do verbo. Eu faço até um comentário no meu livro, aquele livro Segredos à Luz do Original do Novo Testamento, né? Eu falo que o Evangelho de Mateus, por exemplo, só mesmo por um sinal de revelação, aparece 13 vezes a expressão: isso aconteceu para que foi dito, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. O Evangelho de Mateus, que é o limiar do Antigo para o Novo Testamento. Mateus está escrevendo para os judeus de Antioquia,
né, que estavam ali os judeus de Antioquia, Mateus vai provar que Cristo é o cumprimento dessas profecias. Ele vai citar por 13 vezes. O interessante, pastor Leonardo, é que antes do Sermão do Monte, olha que coisa, eu costumo dizer para os alunos que isso é self-service, né? Self-service. Coisa interessante, antes do Sermão do Monte, essa expressão aparece 7 vezes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. E depois do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, aparece por mais 6 vezes. Ou seja, o 7, número de Deus, né, da perfeição, 6, número do homem, é Deus encarnando. E no capítulo de Mateus, vai falar, né, Deus conosco, Deus em nós, né, 100% homem e 100% Deus. Então, o primeiro pilar do Evangelho é a encarnação do Verbo. Importantíssimo isso daí, reconhecer a divindade e a humanidade de Cristo. Isso. É muito interessante, né, professor? E quando a gente ouve isso, a gente vê muita dificuldade de algumas pessoas em reconhecer ou saber, né? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ou seja, armou uma tenda, né, para morar, né? Ali é o próprio Verbo encarnado, né? Você puder falar um pouquinho também ali do capítulo 1 de João, né? Sim. Verso 1. É interessante que ali a gente sabe, né? Quem conhece um pouquinho do grego, né, sabe que quando você se identifica o sujeito, não tem necessidade de você ficar colocando artigo indefinido em todas as partes na sua tradução. Uhum. Então ali foi o que ocorreu. Já é identificado o artigo definido, né? Mas quem pode falar isso melhor é o professor Ashley. É interessante estudarmos sobre as palavras anartas do grego, né? Os anartas, onde aparece sem um artigo. Theos, ali naquele sentido, entra nesse contexto. Quando João disse anarquê, rologos, eu gosto de falar das pronúncias, porque tem várias pronúncias e alguém pode falar, lá, o professor está pronunciando errado. Tem gente que prefere falar enarré. Enarré seria uma pronúncia mais erasmiana. Mas existe a pronúncia ática reconstituída, a qual eu gosto de usar essa pronúncia. Né? Enarquê. Já tem pessoas que preferem o enarri, que é o grego moderno. Eu vou falar a pronúncia ática reconstituída, que eu gosto muito dela. Enarquê rologos, kai rologos em prostonteon. Kaiteon em rologos. Né? O termo ali é claro em mostrar. O termo ena tem até uma tradução, pastor Leonardo, de Scott. Ele diz, Deus tinha o verbo consigo, morando consigo. Né? Morando consigo. Então é notório ali esse tempo imperfeito, a origem imperfeito ali. O verbo já existia. Não é que ele teve um começo. Ele era Deus. E é o mesmo Deus. O que está distinguindo ali são as pessoas. É um Deus, e ali está mostrando a pessoa do Pai e a pessoa do Logos, né? Está ali o substantivo Logos, que é mostrando que é a pessoa do Filho. Tem até aquela preposição, o termo prom, né? Pros, tom, teon, o termo pros ali, está ao lado, está com alguém. Por exemplo, o senhor é pastor, eu sou pastor. É um pastor ao lado de outro pastor. Está entendendo? Está distinguindo ali, por exemplo, estou dizendo, eu estou com o pastor Leonardo. Eu sou uma pessoa, o senhor outra pessoa. É notório. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Mas ambos pastores. Né? É muito interessante. Além de estar duas pessoas, mas é totalmente distinto. É interessante totalmente distinto. Que eu vi algumas pessoas, elas tentando, de alguma forma, denegrir o texto. Né? Quando eu chamo de denegrir o texto, criar alguns espectros, né, dentro do texto. Principalmente na língua copta. A língua copta, para quem não sabe, ela é uma das filhas da própria língua do Egito Antigo. Interessante, né? O Egito ele tem o hierático, tem o demótico, e o demótico ele tem duas filhas. Né? A filha mais nova seria o próprio grego. Né? Uhum. E nosso professor Atla é mestre na língua grega. E conhece as outras línguas também, ele é mestre em grego. Então, a sua filha, né, mais nova seria o grego. E depois do grego nasce o copta. O copta ele tem algumas letras de cunho grego, né, a maioria das letras de cunho grego. Eu até coloquei isso no meu livro sobre o Logos, a divindade de Jesus. E também tem algumas línguas demótico e outras diferenciadas. Né? E ele é uma junção disso tudo. E é interessante que lá, algumas pessoas falam que lá tem um artigo indefinido. É interessante que tem um artigo definido.
Só que o artigo indefinido ele não está no logos. Pepsad, né, seria lá em cópia. Não está no logos. Pepsad. Ele está no nome de Deus, Nut. A palavra Nut é o nome que eles usam para Deus, tanto no Egito Antigo, no Demótico, no Hieráclito e também no Cópter. Só que um Deus era... Eu posso estar enganado, pastor, cortando o senhor, já trabalhando. O sânscrito também, ele explica muito sobre isso aí. Sim. O sânscrito é tido como a irmã mais velha do grego, né? A irmã mais velha. Também fala sobre isso aí, corroborando com o que o senhor está falando. Sim, porque ali, o que as pessoas não sabem, não entendem a língua, é o quê? Charlier, né, um referencial teórico em relação a essa parte de linguística, vai dizer assim que não adianta você conhecer também o original e você não conhecer a cultura. Porque no Egito Antigo, para você diferenciar um Deus do outro, não existe diferença. Tudo era Nut, tudo era Deus. Tanto é que eles eram politeístas, né? Criam em vários deuses. Mas para você colocar se é um Deus maior ou um Deus menor, igual alguns querem dizer que ali Jesus é um Deus menor, tinha que colocar um adjetivo ali para adjetivar o nome de Deus, colocando como menor. Então, como não tem, o texto, a tradução cópita é muito fiel ao Egito Antigo, porque é um Deus entre todos os deuses do panteão. Nesse sentido. Entendi. Maior do que os outros. Essa é a tradução. Acima dos outros. É um Deus. E não faz diferença, Pepsad, não faz diferença com o Logos, não faz diferença com o verbo que é Jesus. Então, é muito interessante essa parte linguística, né, de conhecer a linguagem do texto. Eu acho que, por exemplo, sobre o cópita, quando nós não conhecemos a respeito, o mínimo que temos que fazer é ouvir alguém que conhece a respeito. Eu não posso optar nesse... Não, pastor, o senhor está errado. Eu não conheço. Você entendeu? Entramos aqui na língua grega, foi até interessante, íamos comentar somente sobre Filipenses 2:11 e acabou que foi fluindo aqui a conversa para a glória de Deus. Mas, em suma, eu acho muito interessante, pastor Leonardo, o senhor disse ali, não adianta conhecer a língua se não conhecermos a cultura. E nós estamos diante de um mestre aqui, irmãos, na cultura judaica e as culturas nas línguas semíticas, né, pastor? Muito interessante o seu comentário sobre o cópita aí, inclusive a questão do sânscrito, como é importante conhecer. O irmão sabe que, o senhor sabe que dentro, por exemplo, do grego, existe aqueles das escolas dos 8 casos e dos 5 casos. E isso por causa do sânscrito. Já que o grego é a irmã mais nova do sânscrito, então tem que ter 8 casos. Mas nós sabemos que a maioria prefere acreditar nos 5 casos por causa da função dos casos. Então, observou que, devido ao sânscrito, eu tenho que conhecer um pouco a respeito, devido a estudar o grego, eu tenho que conhecer um pouco do sânscrito para eu saber a questão dos casos. Só citei esse ponto para corroborar com a sua fala, que não adianta você conhecer a língua e não dominar um pouco, ou pelo menos, na medida do possível, a cultura a qual essa língua está inserida. É importantíssimo isso daí, irmãos. Interessante em suma, então, que a respeito da divindade de Cristo é notória. A única forma de nós não reconhecermos, pastor Leonardo, eu posso estar errado, se eu estiver errado, só me corrija, eu aceito a correção. A única forma de nós não aceitarmos a divindade de Cristo é não aceitarmos a Bíblia Sagrada. Verdade. Também corroboro com essa fala. É a única forma. Eu não acho que Cristo é Deus. Então, não concordo com a Bíblia Sagrada. Não, mas é porque eu estudei no original. Irmão, vai estar mais próximo ainda. Os judeus têm até uma fala, os rabinos judaicos falam, os judeus bebiam das fontes. Os gregos, né? Os gregos das poças. Aliás, os gentios das poças. Os gregos bebiam dos riachos. Ou seja, ir lá no original é ir nas fontes, né, pastor Leonardo? Nós estávamos até conversando aqui antes, né, sobre um texto, né, se alguém quiser depois procure a gente vai passar a oração certinha na Brahot, né, orações a Tefilá feita pelos judeus, e existem algumas orações do primeiro século que evidenciam Jesus como o próprio Deus. Então, essa divindade dele é, assim, demonstrada texto por texto. Né? O texto
em aramaico, ele Brishit Tauhi, né? Ele vai evidenciar fortemente que ali ele é realmente a palavra de Deus, né? Ali o Logos é a palavra de Deus. Em algumas partes do aramaico eles chamam de Mamre, né? Mamre ou Mamre, né? Esse Mamre é interessante que lá em Isaías 52, verso 13, vai dizer que o servo ali se identifica como Mamre. Mamre, ou seja, Mamre. Então, o próprio texto já vai dar a identificação de quem se trata o servo sofredor. Eu costumo dizer, professor Atila, que todas as línguas elas fazem reverência ao Senhor Jesus. Sem sombra de dúvida. Porém, o aramaico é uma língua que realmente vai... eu tudo posso naquele que me fortalece. Em aramaico eu tudo posso no Mashiach. Entendeu? Por quê? Porque sempre é o Mashiach que vai ser evidenciado. Sempre é Jesus. Interessante demais. Então é muito interessante essas colocações e a divindade de Jesus é aquilo que você falou. Eu pensei que você ia falar assim, né, um pouquinho mais contundente. Quem não acreditar na divindade de Jesus pode rasgar a Bíblia Sagrada. Eu não queria ser nesse ponto aí, né? Mas eu concordo com a sua fala. Eu estava escrevendo a apresentação da Torá, né? Você já sabe que eu tenho uma Torá escrita, né? Sim, sim. E a gente vai publicar esse livro, e eu estava escrevendo uma apresentação, e eu escrevi assim que, para a gente conhecer os segredos da Torá, é a Torá messiânica, né? E ele, Jesus, sempre esteve ali. Meu Deus. Né? Ele sempre esteve ali. Então, muito forte. De qualquer forma, é interessante que o livro, né, considerado um livro apócrifo, mas é um livro histórico de Baruch, né, 3:38, vai dizer que ela desceu até nós. Ela fez morada entre nós. Aí no 4:1 vai dizer, ela é o livro da lei, a Torá. Ou seja, a Torá se fez carne, habitou entre nós. Quem é a Torá? Meu Deus. O próprio Senhor Jesus. Então, ele é a própria Torá. Aí tem gente que fala assim, né? Assim, mas esse negócio de Torá é lei. Não, Torá não é lei, Torá é instrução. Instrução do Eterno é para sempre, né? Isso vem de um radical Yará, que é lançar o conhecimento, né? Então, Jesus é a própria Torá. Né? A Torá me corrija se eu estiver errado, por favor. A Torá vem de uma raiz, né, Yará, que é redirecionar, né? Redirecionar. É interessante que aquela oração, pastor Leonardo, aquela oração judaica, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et derech haYeshua b'Mashiach Yeshua Baruch Hu Amém, né? Agradecendo a Deus pelo caminho da salvação dado por Cristo. Então, mostrando que Cristo é o caminho da salvação, ou seja, direcionou o homem, corroborando com o que o Senhor disse aí sobre a Torá. João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é a Torá entre nós, de fato. Eu queria fazer uma oração aqui, encerrando também, mas uma oração que eu considero muito. E acho que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto mais dessa oração, né? É a oração que se refere a um agradecimento. É feita no Shaharit. É a oração feita de manhã. Agradecendo de você estar vivo. Né? Diz assim, Bodeh ani lefaneha melechai bekayen shehez atabi nishimat behemilá rabai na terra. Dou graças a ti, rei vivo e fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim. Isso é interessante, professor Atila, porque os judeus aqui agradecem por estar vivo. E se nós estamos vivos hoje, é porque nós temos Jesus como nosso Mashiach e principalmente como nosso Deus também. Todarabá Adonai. Pastor Leonardo, foi muito bom nossa conversa aqui. Eu confesso que eu saí daqui com uns 15% a mais em conhecimento contigo. Foi muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deus em Cristo lhes abençoe copiosamente. Pastor Leonardo, obrigado pelo seu tempo. Sei que você tem um tempo corrido, muito compromisso. Estamos aqui no seu escritório.
está aqui preparando aqui as ministrações, os ensinos. Deus em Cristo lhe abençoe copiosamente. Você sabe que você tem um fã aqui falando contigo, né? Lehitraot.